Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e feliz ano novo, ou melhor seria eu dizer, feliz aumento novo. Pois é, meus queridos irmãos, você vai ver aqui o preço que se paga quando se tem um entreguista, quando a gente tem governantes que na verdade são administradores defendendo os interesses do sistema internacional aqui dentro do país. O Paulo Guedes está ali simplesmente para fazer os bilionários terem os lucros mais altos possíveis dentro do nosso país. Um verdadeiro absurdo que só é possível, de fato, isso não aconteceria na Europa, você pode ter certeza que teria protesto daquele jeito que teve lá com os coletes amarelos, você não tenha dúvida que seria muito pior se fizessem metade disso aqui, um terço disso aqui, se fosse feito lá, em países tidos como primeiro mundo e supereducado povo. Eles não aceitariam uma coisa dessa, isso aqui só é possível porque no Brasil se tem idólatras de político. Sim, por favor, eu te amo, eu te amo. Eu te amo! Jesus te ama! Jesus te ama, meu Deus! Jesus te ama! Jesus te ama! Aí ele! Aí ele! Tá aqui o Bolsonaro! Pedro! Eu te amo! Eu te amo! Pedro! Eu te amo! Eu te amo! Pedro! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Pessoas analfabetas achando que sabe de alguma coisa e discutindo com quem entende alguma coisa. Então é esse analfabetismo coletivo, a ignorância política que torna isso aqui possível. Uma população que ganha em real, um combustível que é extraído de dentro do país, tem despesas em real, mas que te passam preço de dólar, para que você pague mais caro. Mas já vi qual é o sentido de fazer a população sofrer tanto, sendo que é justamente a população que produz, que faz o país crescer. Por que é que eles fazem isso? Eles fazem isso, meus irmãos, porque os caras que bancaram a campanha deles, Paulo Guedes entrou no governo justamente para isso. Bolsonaro era totalmente contra, meus irmãos. Pega os discursos dele antes de ele de fato virar um candidato à presidência. Pega os discursos dele. Só foi possível a candidatura dele porque ele se submeteu a isso, a servir todos os interesses internacionais, e ele está fazendo rigorosamente. O Paulo Guedes está fazendo rigorosamente. Ele até tentou demitir o cara, mas o sistema não permitiu. Na hora que saiu os primeiros boatos que Paulo Guedes seria demitido do governo, o próprio Paulo Guedes recorreu ao FMI, que inclusive esses dias, para dar uma falsa impressão que houve um desligamento do governo com eles, eles tiraram o escritório aqui do Brasil, mas isso não significa nada, meus irmãos. Você tem que ficar de olho nos números, nas ações desses caras, e você vai ver que continua sendo feito exatamente como eles querem. Eles estão ganhando muito dinheiro em cima do sangue e suor do povo. Então, quando o Bolsonaro começou a dizer que ia demitir o Guedes correu ao FMI e voltou com força total, porque quem manda é esses caras. Então, aqui tá a notícia, tá certo? Para você começar 2022 já com seu belo aumento novo, tá aqui, ó. Petrobras anuncia novo aumento da gasolina e do diesel nas refinarias. Uma matéria de 26 de dezembro de 2021. A Petrobras anuncia que vai reajustar os preços da gasolina e do diesel em suas refinarias. O litro da gasolina vendido pelas empresas, a distribuidora, passará de R$ 2,98 para R$ 3,19. Olha o que é que os caras fazem. Isso é lá na refinaria, meu irmão. É um aumento absurdo. Porque é óbvio que se você paga mais caro lá na fonte, você vai subir muito mais o preço lá na bomba. E subindo o preço dos combustíveis, já que esse país foi sabotado, destruíram as nossas ferrovias justamente para que políticos pudessem montar suas transportadoras e ganhar muito dinheiro carregando frete, e nós dependemos do caminhão. E mesmo aquela pessoa que diz, tô nem aí pro aumento do combustível, eu ando a pé, essa pessoa também vai pagar porque essa pessoa come, porque essa pessoa precisa de um sapato, precisa de uma sandália, tudo que ela precisa para sobreviver depende do petróleo. Então veja o absurdo, ó. O litro da gasolina vendido pelas empresas, a distribuidora, passará de R$ 2,98 para R$ 3,19, o que representa um aumento de 21 centavos, ou cerca de 7% do preço. A Petrobras afirma que a parcela da gasolina vendida nas refinarias do preço final do produto, encontrado nos postos, chegará a R$ 2,33, com aumento de 15 centavos. A variação é menor que o 21 de reajuste das refinarias, porque a gasolina tem uma mistura obrigatória de 27% do etanol anidro. Isso aqui vai depender do estado, vai depender da boa fé
do dono do posto. Já o litro do diesel, né, segundo eles, passará a ser vendido por R$ 3,34 das refinarias da Petrobras, o que representa um aumento de cerca de 9% sobre o preço médio atual, de R$ 3,06. No caso do diesel, a Petrobras calcula que o impacto para o consumidor final seja um aumento de 24 centavos, porque o diesel vendido nos postos tem uma mistura obrigatória de 12% do biodiesel. A Petrobras justifica que o reajuste no preço garante que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem risco de desabastecimento. O que na verdade está acontecendo aqui, meu irmão, é bem interessante a gente analisar o que a Petrobras está dizendo. Eles estão dizendo que ou aceita pagar o que eles querem, ser assaltados, ou eles simplesmente vão começar a vender para fora e deixar faltar combustível aqui. É isso que eles estão dizendo. É isso que significa autonomia de mercado. A Petrobras, embora ainda seja uma empresa nacional, todo o comando dela é internacional. Ela é uma empresa privada, com participação do governo. Essa é que é a verdade, porque todos os governos do mundo hoje estão dependendo da iniciativa privada. As campanhas ficam cada vez mais caras e aí eles dependem cada vez mais da boa fé dos empresários. Mas olha que interessante, empresário não tem boa fé. Você já foi atrás de alguma empresa e dizer: olha, eu tô passando fome, eu queria que o senhor me desse uma caixa de bolacha aí que o senhor produz aos milhões? Ele não vai te dar, porque ele sabe que ao fazer isso ele vai incentivar com que outras pessoas vão lá. Eu conheço donos de restaurante aqui do shopping center e ele joga toneladas de comida fora. Já perguntei a ele por que ele faz isso e ele disse: por dois motivos, Davi. Se eu der e a pessoa se sentir mal, vão dizer que eu estou dando comida estragada e podem me processar. E o segundo motivo é que, se isso não acontecer, a própria pessoa fica torcendo para que eu venda pouco, para que eu leve mais comida para ele no final do dia. Então, como eu sou supersticioso, eu não quero ninguém torcendo contra os meus negócios. Então, isso é um empresário pequeno. Agora você imagine como pensa o grande. Ele pensa: se você é pobre é porque é culpa sua mesmo. Ele não vê que o governo sangra as pessoas, que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, inclusive de estudar. Ele não vê isso aí, ele quer saber: ah, tu é pobre, é problema teu. É simples assim, essa é a mente milionária. Então eles não vão dar grandes somas de dinheiro simplesmente em favor da democracia, para que o melhor seja feito em cada país. Muito pelo contrário, se ele paga a campanha de alguém que faz lei, ele vai dobrar para que essas leis sejam feitas a seu favor. E você vê isso na Petrobras, uma empresa nacional que está totalmente contra o seu próprio povo. A autonomia do Banco Central, vocês já vão sentir na pele ao longo desses anos. Logo, logo o povo vai entender o que é que significou, de fato, a autonomia do Banco Central. Eu nem vou falar agora, nem vou dar detalhes, porque a gente vai sentir na pele o que é que isso significa. Olha o que a Petrobras continua dizendo: o alinhamento de preços ao mercado internacional se mostra especialmente relevante no momento em que vivenciamos, com a demanda atípica recebida pela Petrobras para o mês de novembro de 2021. Os ajustes refletem também parte da elevação dos patamares internacionais do preço do petróleo, impactadas pela oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial e da taxa de câmbio, afirma a empresa. Então vamos raciocinar juntos aqui, irmão. Imagina que você é um magnata, dono de empresas que está em diversos países, e você tem ações nisso aqui. De repente, você mexe os pauzinhos para que certo país comece a ter um prejuízo, ou porque você disse que vai tirar suas empresas, ou porque tal governo ganhou e você não foi a favor, enfim, por algum motivo. Então, faz com que os preços subam. Isso é bom ou ruim para você? Agora veja bem, se você tem o poder de fazer isso, o que é que te proíbe de fazer? Os políticos? Políticos esses que estão no seu bolso? Tem que ser muito infantil, meus irmãos, para acreditar que esses caras vão fazer o bem somente porque querem, somente porque são bons. O brasileiro, ele sofre mais do que os outros, meus irmãos, porque ele simplesmente é acomodado. Porque ele cruza os braços e acha que tem que ser desse jeito mesmo. Ele foi ensinado desde que nasceu a não desenvolver qualquer tipo de nacionalismo. Muito pelo contrário, ele foi ensinado a admirar os Estados Unidos, a Europa. Você vê aqui, por exemplo, o meu nome mesmo é Emerson Davi. O Davi ainda dá até para explicar, mas o Emerson, você vê que é um nome que já puxa para um inglês. E isso se espalha desde a nome dos cidadãos até nome de empresas. Há campanhas de marketing. As pessoas acham bonito a pronúncia em inglês, aprendem a admirar outro idioma que elas nem entendem. Tem dificuldades para falar. Eu mesmo aqui sou do Nordeste. Não existe Emerson, existe Emerson. As pessoas não conseguem falar bem, a maioria. Mas mesmo assim coloca-se um nome, porque as pessoas... ah, eu acho bonito. É chique fazer isso. Só foi possível uma coisa como essa graças à programação da mídia, que as pessoas não percebiam que quem era programado não é a televisão. Era elas próprias ao assistirem. Então, quando elas verem os preços aqui do seu país subir,
Elas não têm vontade de lutar, de fazer protesto. Elas têm vontade de simplesmente se mudar. Eu sei que boa parte que tá vendo esse vídeo, inclusive, tá pensando isso. Eu tenho que me mudar dessa porcaria de país. Esse sentimento está em todos nós, inclusive eu. Não vou ser hipócrita com vocês. A gente pensa isso mesmo. Parece que não tem mais jeito, mas é exatamente isso que o sistema quer. Que a gente sinta isso aí. O sentimento de derrota, que não há nada o que fazer e que eles fazem do jeito que eles querem. Mas a todo momento você tem justamente esses países de primeiro mundo impedindo lá, a sua população impedindo lá que coisas como essa, absurdas dessa maneira, sejam feitas. É verdade que a agenda está avançando no mundo todo, mas no Brasil isso é feito na base da chicotada. E o porquê? É tudo isso que eu citei para vocês. A ignorância do povo é muito grande. E pior, o analfabeto não é aquela pessoa que não sabe ler nem escrever. Às vezes você acha uma pessoa que não sabe ler nem escrever, mas que ela percebe o que acontece ao redor dela. E tem um que saiu da faculdade, é formado, tem diploma, tem pós, e é um verdadeiro analfabeto do raciocínio. Ele não consegue raciocinar nada, ele precisa ver ali um texto escrito para ele decorar e repetir aquilo. Porque para ele ter um pensamento original, ele não tem nenhum, e Dr. Enéas já denunciava isso. Que isso foi feito proposital. Então, meus irmãos, não há muito o que fazer, eles vão aumentar e esse não será o único aumento. Os carros elétricos estão vindo aí para ficar. E, como eu falei, antes desses aumentos começarem, eles vão começar a limitar, vão cobrar mais caro no IPVA, inclusive 2022, se prepare, será o IPVA mais caro que já se viu na história. Por quê? Porque houve, segundo eles, uma valorização dos bens e por conta disso os IPVA vão ficar muito mais caros. Então as pessoas vão pagar mais caro, o combustível será caríssimo para que menos pessoas tenham acesso a esse bem. E as poucas que conseguirem continuar tendo esse bem, consigam suprir o volume daqueles outros que deixaram de ter pelo preço caro. Isso vai ser feito não só com os combustíveis, mas também até com os alimentos. Nesse momento, os donos do mundo, como o Titio Bill, por exemplo, estão fabricando deliciosas comidas sintéticas, à base inclusive de cocô, água de cocô também, para você beber, já que a água vai ficar escassa, vai ser um bem muito valioso, você não vai poder estar tomando água pura. Você vai tomar água que Titio Bill já gastou bilhões para inventar a maquininha que transforma o seu próprio cocô em água. Eles já mostraram isso em filmes. Olha, beba a sua urina aí, ó. Você vai sobreviver, é saudável. Para que você fica bebendo água boa o tempo todo? Isso aí, como disse o presidente da Nestlé, é um bem com valor de mercado e muito valioso. E você fica aí desperdiçando. Mas o criador me deu, eles não estão nem aí. Eles acham que tudo que o criador fez é deles. Só deles. E se você quiser ter acesso, você tem que pagar. E se não tem para pagar, fique sem. Consuma o que caber no seu bolso. Não é assim que eles falam? Então tudo isso está sendo feito bem debaixo dos nossos narizes e a população continua gadosa. Então, meus irmãos, como eu disse para vocês, se preparem, porque isso é só o comecinho de 2022, só para você ter a noção do que vem por aí nos próximos meses. Enfim, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Quem quiser e puder participar do sorteio do nosso Astra, participe, link aí na descrição do vídeo. E você compra na Hotmart, uma das plataformas mais seguras para fazer isso. E ao comprar, você começa a participar gratuitamente do sorteio desse carro. Você recebe de 1 a 3 números dependendo do produto. E sendo o ganhador, pode escolher ou o carro ou o valor de R$25 mil em dinheiro. Fiquem todos com Deus. Um abraço, meus irmãos. Fui!